Olá turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez juntos aqui hoje, dia 9/7. Vamos na nossa aula de produção de texto. Chamo o professor Edson Júnior e estamos aqui mais uma vez juntos. É muito prazer dar aula para você aqui, mesmo estando distante. Bem, nossa última aula nós falamos sobre a característica de biografia e eu pedi para vocês também fazer uma biografia também. Hoje nós vamos falar também sobre autobiografia também. Vamos lá, vamos relembrar um pouco? Vamos lá. Vamos relembrar o que é biografia. A biografia é um gênero textual que tem como objetivo narrar eventos marcantes da vida de uma pessoa, seja de uma grande personalidade, seja de uma pessoa comum. A biografia, enquanto gênero textual, surgiu durante as civilizações clássicas, ou seja, na Grécia e na Roma antiga. Apesar disso, os historiadores têm conhecimento de pequenos trechos escritos por povos mais antigos, como os egípcios, que ressaltam fatos de seus líderes, que poderia configurar-se como um texto biográfico. A palavra biografia tem origem no idioma grego e é formada por termos bios, que significa vida, e grafém, que é escrever. Historiadores acreditam que o filósofo Damasio tenha sido responsável por criar o termo para referir-se ao gênero textual, que nada mais é a escrita que narra os acontecimentos da vida de alguém. Bem, vamos para o que você vai fazer hoje. Vamos lá. Agora é sua vez. Existem muitas histórias de vida de pessoas que marcaram gerações. Pessoas que, da sua vida, fizeram um marco na história de um povo e de uma nação. Dentre eles podemos dizer, eu vou citar 3 para vocês aqui: Albert Einstein, Nelson Mandela e Maurício de Souza. E aí escolha um desses 3 nomes e pesquise e descreva sobre sua história. Você vai escolher um desses 3 nomes, tanto Albert Einstein, Nelson Mandela ou Maurício de Souza, e você vai pesquisar a biografia deles. Aí você descreve. Se estiver muito grande, não precisa fazer 100%, faça ali um resumo bem breve, bem básico, mas que não seja tão curto também, porque eu digo para vocês, esses 3 homens, né, 2 deles infelizmente já morreram, um está vivo, e aí você vai pesquisar, eu não posso te passar essa informação, e aí você vai fazer a biografia deles, certo? Ali no final, se você puder, coloque a fonte. Detalhe, gente, letra cursiva lindamente. Eu quero que você se aperfeiçoe na sua grafia, por favor. Estamos na aula de produção de texto e você sabe que nossa aula de produção de texto tem que ter, primeiramente, produzir texto, também tem que ter uma letra bem acessível para as pessoas que vão ler, certo? Um outro ponto que eu quero deixar aqui para você é a respeito do nosso plantão Tira Dúvidas, que há toda segunda-feira. Turma do sexto ano, eu tenho um plantão Tira Dúvida com todos vocês, e eu quero todos mesmo, toda segunda-feira, a partir das 10 horas. Então, a partir das 10 horas até as 11h30, eu tenho 1h30 de plantão Tira Dúvidas. Professor, não tenho dúvida, a sua aula está legal, a sua aula está jóia, mas eu quero também avaliar você, o seu nível de conhecimento. Então, por favor, segunda-feira às 10 horas, eu tenho um encontro com você. Então, por favor, quero te encontrar por lá e aí nós vamos também, eu também vou avaliar você, já que você não tem dúvida, então eu quero que você entre lá para mim ver se realmente você não tem dúvida nenhuma. Certo, turma? Vou deixar aqui a mensagem para vocês que vem de Confúcio, filósofo chinês, que diz assim: a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Certo, turma? Então, um abraço virtual do seu professor e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Professora de Ciências, mais uma vez aqui. E hoje a gente vai estar corrigindo os exercícios que eu passei para vocês. Então eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 29 e 30
e vocês coloquem na página dia 9/7/2020, tá bom? Então vamos lá. Correção de exercícios da página 29. Primeiro, em nosso cotidiano há vários exemplos de transformações da matéria. Classifique os exemplos a seguir em químicos ou físicos. F, né? O Q é químico e F é físico. Então, a letra A. A evaporação de uma poça d'água é um aspecto físico. Coloca um Fzinho. Por quê? Porque está falando de água. A água estava no estado líquido, passou para um estado gasoso. A gente viu isso na aula passada. Então, a água, ela não houve uma transformação química dela, mas sim física. Então, a classificação da letra A é F, de transformação física. B. Alteração da cor e da rocha, não. Alteração da cor e da textura da massa do pão ao ser assada é Q, de química, gente, né? A gente também deu esse exemplo na aula passada, que houve uma transformação química, que houve, mudou a cor, mudou a textura. Então, isso são provas, indícios de que houve uma alteração química aqui. C. Atração de uma moeda por um ímã. A atração de uma moeda por um ímã. Acontece alguma mudança química aqui? Não. Então, no caso, é uma transformação física, né? Uma classificação aqui. Não houve a diferenciação na composição ali dessa substância, tá? Página 29 ainda. E. Secar a roupa no varal. Isso aqui também é a mesma coisa primeira. Física, porque aquela água ali que secou, que estava molhada ali, aquela água, ela acabou sendo evaporada, mas a água em si, ela não mudou a sua composição química. Então, por isso que é, tá? Cozinhar um ovo. Química, tá bom? Chamada transformação química. Por quê? Porque teve uma mudança ali da composição ali, até do odor, né? Ficou diferente. E a textura dele também. Página 29 ainda 2. Entre os fenômenos descritos em cada uma das alternativas, marque com X naquele que corresponde a uma transformação física. Depois justifique a sua resposta. A. Derretimento do açúcar e caramelo. Não. B. Precipitação da chuva. Sim, gente, a precipitação da chuva. A gente deu muito exemplo sobre a água aqui. Então, né, seria essa a resposta. Vamos aqui para você, para ver se, né, se seria. Queima de lenha na fogueira. Não, porque você queimou ali, gerou gás carbônico. Cozimento de legumes. Também não. Você teve uma mudança química ali. Você modificou ali a textura, teve a liberação de outras substâncias ali. Então, houve uma mudança química. Então, a resposta correta realmente é a letra B, tá? Página 29 ainda. Aí você vai colocar aqui o porquê que você colocou a letra B. Então a resposta: a transformação da água em estados diferentes da matéria, como a precipitação da chuva, corresponde ao fenômeno físico, sem alterar sua composição. A água que estava na atmosfera na forma de vapor se condensa e precipita na forma de gotas, água líquida. Então isso aqui é sobre a água, né? No caso ela estava ali em estado de vapor e depois ela desceu em forma de gotas líquidas. Mas a estrutura química dela, a composição dela não mudou. Então, por isso que aqui é a resposta da letra B. Temos aqui uma imagem, a página 29 ainda, questão de número 3. A decomposição dos alimentos é um processo natural presente em nosso dia a dia. Na imagem é possível observar os estágios do processo de apodrecimento de uma laranja. Essa imagem está também no livro de vocês. A situação representada corresponde a uma transformação química ou física? Justifique sua resposta. Resposta: trata-se de uma transformação química, pois é possível perceber modificações. Olha só como ela já vai se modificando. Em seu aspecto, o cheiro dela, a cor, o sabor. Essas evidências indicam que estão ocorrendo reações químicas nesse alimento. Então, essa aqui é a justificativa, porque ele acaba liberando outras substâncias químicas ali. Então, no processo de decomposição, não só de laranja, mas de qualquer outro tipo de material orgânico, ocorre sim uma transformação química, tá bom? Página 30. 4. Com a energia da luz solar, as plantas convertem água e gás carbônico em glicose.
Durante esse processo denominado de fotossíntese, que a gente também já falou sobre isso, o oxigênio é liberado no ambiente e garante não somente a sobrevivência das plantas, mas de todos os seres vivos que se alimentam direta ou indiretamente delas. Temos aqui reagente, lembra que eu falei? Tem um reagente e tem um produto. Então, a água, reagente, ela produziu glicose ali, ó, produto, glicose, gás carbônico, oxigênio. Então, a reação química da fotossíntese é essa. A água mais gás carbônico libera glicose mais oxigênio. Então, essa questão aqui, inclusive, era bom vocês até decorarem, que isso aqui é questão até de vestibular, tá? Quando colocarem lá reação química, água, gás carbônico e resulta em glicose e oxigênio, na cabeça de vocês já tem que estar lá mentalizado. Fotossíntese, realizada nas plantas. Bom, página 30, questão de número 5. O derretimento das geleiras nas calotas polares é um problema ambiental muito grave, pois interfere na dinâmica do nosso planeta, contribuindo para a elevação do nível das águas dos oceanos e também alterando a salinidade do mar. Beleza, vamos para a pergunta. Sobre esse assunto, responda. O derretimento do gelo é uma transformação física ou química? Justifique. Vamos lá. É uma transformação física, gente, pois a água não muda sua composição, apenas o estado da matéria. Como a gente tem falado desde a aula passada, a água não muda sua composição química. Então, ela estava em gelo, ela foi se transformou em líquido. O que aconteceu? Ela fez uma transformação física e não química, tá bom? Também na página 30, sobre esse assunto, responda. B. Em que estado da matéria a água se encontra quando ocorre o derretimento das geleiras? A água nas geleiras está no estado sólido e quando derrete passa para o estado líquido. Bem simples essa resposta também. O estado da água. Página 30 ainda. Sobre esse assunto, responda. C. Cite exemplos que podem ser observados no seu dia a dia com duas outras possíveis mudanças de estado da matéria para a água. Bom, você pode colocar a água que evapora das roupas do varal, a cuba de gelo que a gente enche a cuba e ela se transforma em gelo também. É um exemplo bem clássico e simples disso daí, tá bom? Eu acho que então, gente, é só isso. Acabou aqui as questões. Até a próxima aula e um abraço. Sexto ano, então vamos dar continuidade ao nosso assunto. Agora a gente vai falar sobre rochas, solos e minerais. Eu acho que vocês já viram esse assunto em algum local, né? No nosso encontro lá na plataforma, alguns alunos já falaram: professor, a gente já estudou esse assunto em uma disciplina aí. Bem legal, então vai ser muito fácil esse assunto aí para vocês. No livro de vocês, de geografia, tá bem especificado, bem separadinho os tipos de rocha, solos, quais as características desses solos e dessas rochas aí. Então a gente vai explanar um pouquinho esse assunto, conhecendo ainda mais as características desses solos, dessas rochas e também os minerais, né? Qual a importância desses minerais para nós, para o Brasil e para a sociedade. No início a gente vai saber os tipos de rocha das páginas 33 a 36 do livro de geografia de vocês. Vamos lá. Aí eu vou deixar para vocês, né, a correção das páginas 21 e 28 que nós vimos. E aí vamos saber um pouquinho sobre os tipos de rochas. Vamos lá. Rochas, o estudo das rochas permitiu aí aos geólogos calcular a idade aproximada da Terra. Por exemplo, a questão das rochas mais antigas para as mais atuais favoreceu um conhecimento aí
para esses arqueólogos, para os geólogos, conhecerem um pouquinho mais sobre a formação do nosso relevo, da nossa Terra. Então, a crosta terrestre ela é formada principalmente por rochas, que são agregadas, agregadas naturais e também os agregados naturais e minerais, ou seja, qual a característica dessas rochas? Como é que se originaram essas rochas? Quando a gente começar a falar sobre rochas, a gente vai falar sobre o relevo, a gente tem que deixar de falar o termo pedra, né? Vamos deixar um pouquinho esse termo pedra, vamos esquecer pedra. Ah, olha essa pedra que bonita, olha essa pedra que legal. Não, a gente tem que usar o termo rocha, porque tudo isso é relacionado à nossa crosta terrestre, então são rochas, tá? Pedrinhas, elas são relacionadas aos minerais, né? A pedra ametista, a outros tipos de pedra, esmeralda, e isso são pedras. Rochas são toda a densidade que constitui a nossa crosta terrestre. Então, quando vocês andarem por aí, vão utilizar o termo rochas, ok? Vamos lá. Os tipos de rochas. Nós temos as rochas ígneas ou magmáticas, rochas sedimentares e metamórficas, que são relacionadas à estrutura terrestre. Então, a crosta continental ela é constituída por cerca de 95% de rochas ígneas ou magmáticas, originadas da onde? Dos vulcões, né? Da questão das lavas dos vulcões, que vão ressecando, vão resfriando, originando esse tipo de rocha. 5% são rochas sedimentares. O que são, professora, rochas sedimentares? Rochas sedimentares, ela é originada da construção aí das formas de relevo. Por exemplo, eu tenho um relevo e aí o vento, a chuva, ele vai desprendendo essas rochas aí, né, desse relevo, e vai originando outras rochas. Então, basicamente as rochas sedimentares é o desprendimento de outras rochas, né? E rochas expostas, 75% são rochas sedimentares e 25% de rochas ígneas e metamórficas. E o que são rochas metamórficas, professora? Rochas metamórficas é a pressão das rochas magmáticas e das rochas sedimentares ou de outros tipos de rochas. Por exemplo, eu tenho lá as rochas sedimentares e as rochas magmáticas. Essas rochas, elas vão começar a se pressionar, e a partir do momento em que essas rochas se pressionarem, vai originando o que? As rochas metamórficas, que é a pressão de outras rochas. Essas rochas, elas são encontradas aonde? Apenas na crosta? Não. Dentro do relevo? Não. Fora também. Porque a partir do momento em que vai se pressionando, vai originando outra rocha, vai crescendo, não é verdade? E aí nós temos o exemplo aqui, ó. Rocha sedimentar, rocha metamórfica e rocha ígnea ou magmática, originária aí do vulcão. São parecidas basicamente, mas tem diferenciações aí também, certo? Vamos lá. Rochas ígneas ou magmáticas, aí ó, solidificação do magma. O magma ele se resfria a partir do momento em que ele tá o que? Saindo, né? Nós temos o manto, a lava, e aí ele vai o que? Se resfriando. E aí, a partir desse momento, vai originando o que? Nós temos aqui o basalto, ele está originado aí a partir do desprendimento dessa lava, quando a lava sai. A lava saiu e aí vai originar o basalto, que é um tipo de rocha. O granito, ele vai estar ainda bem próximo à crosta terrestre, ou seja, ainda dentro da crosta terrestre. O granito ele é encontrado proximamente
o continente, né, onde se encontram os vulcões, mas aí você não vai encontrar ele tão exposto assim, tá? Ele vai estar aí bem ainda dentro da questão da crosta, né, da lava, próximo aí à área continental. Então o magma ele se aquece devido às altas temperaturas no interior do manto, torna-se o fluido e sobe em direção à superfície. Movido por correntes de convecção, ou seja, a pressão, e ao encontrar temperaturas menores, resfria e solidifica, virando rocha magmática. Bem legal isso daí, ok? Vocês não vão conseguir ler isso daqui provavelmente, mas tem no livro de vocês, certinho? Vocês podem ler lá. Rochas sedimentares, professor, o que são rochas sedimentares? Vamos lá. São formadas por pequenas partículas ou sedimentos que se desprendem de outras rochas. Essas matérias rochosas, ao sofrerem intensa variação de calor ou ação continuada da água ou gelo, desmancham-se em grãos ou partículas denominadas de sedimentos. Então, o que acontece? Quando a gente tem um relevo, aí eu falei, chuva, vento ou até a própria corrente marítima vai levando esses pedacinhos aí que são sedimentos. E esses sedimentos, eles vão se acumulando em um único local. E aí eles com o tempo vai formando outro tipo de rocha, ok? E aí nós temos a imagem também que tem no livro de vocês, ok? Rochas metamórficas, aí vamos lá. Resultam na transformação de rochas que podem ser magmáticas, sedimentares ou até mesmo delas próprias, né, metamórficas. As rochas metamórficas, elas podem formar, por exemplo, da transformação de um bloco de granito que permanece submerso na crosta, e esse tipo de rocha é denominado de gneiss. Lembra que eu falei que o granito ele fica ainda dentro da crosta da lava, né, da crosta terrestre próximo ao vulcão, nas áreas litorâneas, e aí ele vai sofrendo pressão, surgindo aí as rochas metamórficas. Nós temos aqui o granito, que é a rocha ígnea, né, magmática, e aí ele vai sofrendo altas temperaturas e pressão, ou seja, pressão de outras rochas, formando aí a rocha metamórfica ou gneiss, certinho? Esses são os tipos de rocha. Nas próximas aulas a gente vai conhecer um pouquinho mais outras características aí dessas rochas. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos agora à nossa segunda aula de inglês desta semana. Conteúdo de hoje, página 29 e 31. É um conteúdo aí que envolve também o conteúdo sobre as comidas, que a gente já vem um tempo estudando, mas hoje também a parte de gramática vai ficar por conta do there is or there are. Tá bom? Que a gente tem aí a forma do verbo no presente, pode ser singular, pode ser plural. Isso vai ficar melhor explicado lá na página 29. Então, let's start. Página 29 diz o seguinte: Listen to the conversation between Louise and Alicia. Again, complete the sentence with is or are. Então, olha só, tinha um áudio lá da mãe e da filha para vocês entenderem melhor. Só que não precisa escutar o áudio. Por quê? Porque é questão de gramática. Quando se tratar de algo no singular aqui para frente, eu vou utilizar o is. Quando for algo no plural, eu vou utilizar o are. Isso para pergunta e isso para resposta, ou seja, a concordância, tá bom? Singular vai ser is, plural vai ser are, tá bom? Vamos ver como é que fica isso. Mom, what's there for dinner? O que tem para jantar? Ela respondeu, spaghetti, chicken and salad. Oh, no sandwiches. And to drink. Isso aqui é singular.
Is there orange juice? Tem aí algum suco de laranja? No, just soda and water. Aí Heloise, what about dessert? E alguma sobremesa? E sobre alguma sobremesa? Agora, aqui eu já tenho uma palavrinha no plural, tá vendo o S? Are there fruits to make a salad? Tem frutas para fazer uma salada, ou seja, uma salada de frutas? We have some bananas, an apple, strawberries and grapes. But if you prefer, there... Agora isso aqui tá no plural ou singular? There is chocolate and cake. Tem chocolate e bolo. Oh, there... Isso daqui, gente, plural, singular? Singular. And there is strawberry ice cream in the fridge too. Então, olha só, não precisava escutar o áudio. Como eu disse para vocês, questão de gramática resolvida facilmente aqui nesse caso, tá bom? Teacher, eu não entendi. Você disse plural, combina com plural, singular é is e plural é are, mas e como é que fica isso nas estruturas? Afirmativa, interrogativa e negativa. Então, vamos olhar isso mais claramente, já. Olha só, volte a conversa e responda as perguntas. What comes together with is and are in the sentence? O que vem junto com o is e o are? Vem a palavrinha there. E aí, what is the idea of these expressions? There is and there are in the conversation. Qual é a ideia dessas expressões there is e there are na conversa? They use the expressions to check if the items are part of the dinner. Isso nesse diálogo aqui. Elas usam esse there is ou there are para checar se tem os itens todos para o jantar, tá bom? C. What verb form do you use with singular nouns? Qual é a forma do verbo que você usa para os substantivos aí no singular? There is. E qual é a forma do verbo be que você usa para plural? There are, como eu disse para vocês. Então fica mais claro agora. Eu coloquei aqui até colorido. O livro de vocês não está colorido dessa forma. Então olha só. Aqui eu tenho afirmativo, forma singular. Eu vou utilizar o there is. E a forma plural, there are. Agora eu não vou ter aqui a forma contraída, tá bom? Na forma afirmativa, eu vou ter apenas na negativa, que vai ficar there isn't e there aren't, como se dissesse que algo não tem, se não tivesse os itens lá na conversa. There isn't a strawberry, não tem um morango, por exemplo. Agora na forma interrogativa, o verbo be passa lá pra frente. Se ele passa lá pra frente, ó, o are passou. Are there? Isso é para perguntar se tem determinada coisa. Isso no plural e já no singular é is. Is there? E como é uma pergunta de resposta curta, se eu pergunto de vocês, tem maçãs na cesta de fruta na cozinha da casa de vocês? A resposta é simples. Sim ou não, simples, sim ou não, é a mesma coisa aqui. Yes, there is, yes, there are, ou no, there isn't, ou no, there aren't, dependendo se for singular ou se for plural, ok? Dito isso, espero que não tenham ficado dúvidas, mas se ficou, deixa anotadinho para o nosso plantão Tira Dúvidas toda segunda-feira, beleza? Nosso encontro marcado, hein? Continuando, trouxe aqui mais uma imagem para ver se clareia um pouquinho a mente de vocês. Quando eu falo de singular, there is one bed, há uma cama. There are two beds, há duas camas. Isso aqui é forma presente, tá bom? Eu traduziria também como tem uma cama ou tem duas camas. Dito isso, espero que agora ficou mais claro que água para vocês. Então, galera, aqui vai ter um exercício para vocês fazerem no caderno, tá? Coloca a data de hoje, nome da teacher, activity aqui no meio e o enunciado que diz o seguinte: Look the picture and write sentences about foods you can see in the fridge. Vocês vão escrever
frases com there is ou there are, tá? Para dizer que tem determinada coisa dentro dessa geladeira. Eu dei 2 exemplos aqui, tá bom? Para vocês, então vejam só. Número 1, there is an apple, que tem uma maçã. Depois, there is a banana, aqui não tem uma banana? Então, se vocês conseguirem enxergar mais de um item do mesmo, vai ser there are. Lembra disso, né? Que é plural. Beleza, dito isso, terminou, teacher? Ainda não, vamos lá para a página, na verdade é 31 essa página, tá bom? Eu tenho imagem de 2 geladeiras, essa e essa outra, geladeira 1 e geladeira 2. O que você vai fazer? O que há nas geladeiras? Faça uma comparação e escreva as diferenças entre elas. Então você vai escrever nas linhas, embaixo dessas figuras aí, descrever tudo que tem dentro delas e por fim dizer uma opiniãozinha de vocês, beleza? Tipo assim, na geladeira 1 tem apenas comidas rápidas, tipo fast food, que não são comidas saudáveis, e aí vocês vão dar a opinião de vocês, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês, porque os itens dá para teacher corrigir, já a opinião fica como resposta pessoal. Terminou? Vamos ver se está tudo alright, tudo certinho? Então, na geladeira 1, there is healthy food. Tem aí comida saudável. No caso, vocês vão escrever cada item aí. Na geladeira 2, there is full of caloric food. E para cada coisinha, vou dar uma vírgula e descrevendo, tá bom? Como é que vai ficar isso, teacher? Olha só. A primeira, a stick, que é carne, some cheese, 6 eggs, a pineapple and strawberries. There are 4 or 5 bananas, isso aqui era um F, tá? 4 or 5 bananas, 2 apples, grapes, 3 tomatoes, 2 carrots and some lettuce. There is also milk and water, só coisa saudável, como dito aí, na geladeira 1. Já na geladeira 2, there is full of caloric food, 1 hamburger, condensed milk, bacon, ham, cheese. There are 2 chocolate bars, 3 donuts. There is a nugget box and a strawberry pie. There are also 2 bottles of soda. Nossa, nem água tem nessa geladeira, né? Então assim, teacher Isabela, ficaria meio dividida, confesso. Gosto de mais itens que tem na geladeira 2 do que os itens da geladeira 1. Mas, para desencargo de consciência, eu sei que a geladeira 1 é muito mais saudável aí para nossa vida, né? Para nossa saúde. Dito isso, espero que vocês tenham entendido o objetivo dessa atividade, o vocabulário aprendido hoje e também a gramática sobre there is e there are, formas afirmativa, interrogativa e respostas curtas. Ficou com dúvida? Anota direitinho, sinaliza a página ou o exercício e traz para o nosso plantão de dúvida, nosso encontro marcado toda segunda-feira, galera. A gente se vê na próxima semana. Bye, bye!